terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, o homem no mundo. Uma mensagem psicografada por um espírito protetor em Bordeaux em 1863, onde ele diz: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, pessoal, como a gente tinha visto hoje na segunda parte do nosso Evangelho, as emoções perturbadoras, que são o orgulho, a raiva, a carência, o medo, a inveja, o apego, o desejo, né? Eles contaminam a nossa percepção espiritual. Essas emoções, elas distorcem a visão que nós temos do mundo, porque elas fazem com que a gente haja de uma forma egocentrada, como se nós fôssemos o centro de todas as coisas, o centro de tudo aquilo que está em torno de nós, e isso faz com que a gente se equivoque em relação à forma como a realidade realmente se desdobra, porque a realidade de fato ela é totalmente interconectada e nós não estamos no centro desse movimento, nós somos parte dele, nós fazemos parte dele. Então nós não, ao agirmos de uma maneira muito egocentrada, nós acabamos tentando manipular os elementos que estão à nossa volta, ao invés de nos harmonizarmos com eles. É por isso que aqui, né, na mensagem específica do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito vai nos dizer que um sentimento de piedade deve sempre animar o nosso coração. Por quê? Porque a piedade, ela está cheia de compaixão. Ela é um olhar que se volta para o outro, que se preocupa com o outro, que olha para o mundo em volta. E não apenas do ponto de vista de olhar para os seres humanos que nos rodeiam, mas para tudo aquilo que compõe o nosso ambiente de vida. O nosso meio ambiente, por exemplo, né? O cuidado com o ar, o cuidado com as plantas, o cuidado com os animais, enfim. A piedade, ela, por estar embebida, né? Imbuída de compaixão, ela faz com que a gente saia dessa visão egocêntrica da realidade, supere as nossas emoções perturbadoras e haja no mundo com mais sabedoria e, consequentemente, com mais harmonia. Ou seja, nós nos harmonizamos mais com o mundo e trazemos mais harmonia para o mundo. Ok? E o Espírito segue: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então isso aqui, mais uma vez, remete à questão de que quando nós estamos, ou quando nós entramos num caminho espiritual, nós devemos ter como base ou alicerce desse caminho espiritual a motivação correta. Né? E o que é a motivação correta? Como nós já vimos aqui
em outros momentos do nosso Evangelho no Lar, né? A motivação correta nada mais é do que essa disposição de nos iluminarmos, de caminharmos o mais rapidamente possível em direção à perfeição espiritual para poder trazer benefício aos outros seres, não só a nós, né? A nós inclusive, mas também e principalmente aos outros, né? Por quê? Porque ao assumirmos essa motivação, nós primeiro nos beneficiamos, né, a nós mesmos, porque passamos a fazer uma prática diária de transcendência do ego, né? E o ego, ou o eu, né, cheio de desejos, cheio de expectativas, cheio de esperanças, é sempre a raiz do nosso próprio sofrimento, porque a gente sofre quando as nossas expectativas em relação a como a vida deveria se desdobrar não acontecem da forma como nós pensávamos, né? Sempre que nós somos atingidos por um fato que não se coaduna com aquilo que nós pensávamos, com aquilo que nós planejávamos, nós sofremos, né? E esse sofrimento é oriundo de quê? De uma preocupação excessiva conosco mesmo. Os ensinamentos espirituais, eles não nos induzem a não termos cuidado conosco, não é disso que se trata. A gente segue tendo muito zelo por nós mesmos, mas a questão é que nós passamos a nos ver como parte de uma engrenagem muito maior do que esse nosso pequeno eu, esse nosso pequeno ego. Nós passamos a ver que nós só existimos e só temos vida porque uma série de outros elementos que fazem parte desse universo no qual nós estamos inseridos nos sustentam, né? A começar pelo próprio meio ambiente que nós citamos agora há pouco, né? Ou seja, para ser bem simples e direto, a gente basta ver que nós só estamos aqui agora podendo conversar a respeito do Evangelho porque estamos respirando, porque tem uma atmosfera, um ar carregado de oxigênio prestando esse serviço a nós. Então é muito ilusório traçar uma linha demarcatória entre aqui eu termino, aqui começa o mundo, porque nós estamos de tal maneira imbricados no mundo, nós estamos de tal maneira conectados com o mundo que nós dependemos de tudo aquilo que nos cerca e que nos dá vida para mantermos até a nossa própria atividade no mundo, né? Então é muito distorcida a visão, por exemplo, de pessoas que dizem tudo que eu conquistei pelo meu trabalho. É claro que o nosso trabalho tem uma participação importante naquilo que a gente adquire e conquista. Porém, nós não teríamos trabalho, nós não teríamos essa oportunidade de crescer, até mesmo financeiramente, se não houvessem outras pessoas que conosco tivessem trabalhado, se nós não tivéssemos feito parte de uma equipe, se não houvesse uma empresa que por sua vez está inserida numa sociedade da qual ela também depende. Então, todas as coisas são interconectadas e é fundamental que nós tenhamos clareza de que, ao entrarmos num caminho espiritual, a primeira providência que devemos tomar é de insistentemente praticarmos a contemplação desse fato de que nós não existimos no mundo de forma independente, mas sim de forma interdependente. Isso nos ajuda muito a superarmos as emoções perturbadoras que nós estudamos na segunda parte, né? Porque, por exemplo, a pessoa que se torna cada vez mais consciente da sua
interconexão com o mundo e da sua interdependência com o mundo, é óbvio que ela vai começar a diminuir qualquer manifestação de orgulho, qualquer manifestação de egoísmo, tudo isso vai se abrandar nela. E esse abrandamento dessas emoções perturbadoras é que proporcionam o nosso avanço no caminho espiritual. E o espírito protetor segue dizendo: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, aqui está muito claro que a mensagem nos convida a contemplar essa herança divina que ele diz que habita dentro de nós. Né? O que é essa herança divina que habita dentro de nós? São as qualidades incomensuráveis da compaixão, do amor, da alegria altruísta, da equanimidade, né? Da paciência, né? Do ânimo constante, né? Dessa energia contínua, que não desiste de avançar no caminho, de superar imperfeições. Né? Então, quando o Espírito nos fala sobre isso, ele está falando exatamente sobre aquilo que nós dizíamos agora há pouco. Né? Ele está falando para que nós transformemos a nossa ação no mundo de uma ação que busca manipular as coisas para que elas satisfaçam o nosso desejo, para uma ação que olha em volta e procura oportunidades de servir dentro daquela concepção que Jesus nos colocou de serviço, né? Que é sempre olhar para os outros, olhar para as coisas, olhar para o ambiente e ter a lucidez, a clareza e a capacidade de perceber quais são as suas necessidades e trabalhar intensamente para satisfazer essas necessidades e diminuir o sofrimento. Né? Então, é esse convite que o Espírito está nos fazendo aqui na mensagem, quando ele diz que somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes e de caracteres opostos. É óbvio, né? Nós sabemos que no mundo que nós habitamos, na sociedade com a qual nós convivemos, existem pessoas e seres com as características mais diversas. Mas é essa diversidade que vai fazer com que nós exercitamos essa transcendência do nosso próprio ego, essa transcendência do nosso próprio eu, que nós saiamos de nós para poder compreender algo que é diverso de nós, que é diferente de nós. É justamente essa diversidade que constitui o grande desafio e, ao mesmo tempo, as grandes lições que nos farão avançar no caminho espiritual. E o Espírito segue dizendo que não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, aqui, nesse ponto da mensagem, né, o autor procura desfazer essa ideia muito errônea que se tem, né, de que seguir um caminho espiritual significa assumir uma feição de tristeza, né, ou de profunda insatisfação com o mundo. Não é isso, né? Os seres verdadeiramente iluminados, eles viveram e vivem de forma alegre dentro do mundo. Jesus foi um exemplo disso, né? Jesus foi um exemplo de elevada espiritualidade, de compaixão, de amor, né, de interesse pelo outro, né, de piedade, mas foi sempre uma pessoa alegre, uma pessoa que participava dos eventos e dos costumes da sua época, festas de casamento, festas de família. Ele não se negava a participar disso. Então, seguir um caminho espiritual não significa assumir um aspecto, como diz o próprio texto, lúgubre, né? Um aspecto de
de quem está deslocado do mundo. Muito pelo contrário, né? O caminho espiritual ele nos convida a estarmos presentes e muito presentes no mundo, porém presentes de uma maneira lúcida, né? O que significa presentes de uma maneira em que nós não estamos trabalhando para manipular as coisas e os seres a nosso favor ou a nosso benefício, mas sim presentes no mundo com aquele espírito de serviço que nós mencionamos há pouco, que está sempre olhando para quais são as necessidades dos seres com os quais nós estamos nos relacionando e que tipo de serviço podemos prestar a eles para satisfazer essas necessidades e eventualmente diminuir seu sofrimento, né? E a mensagem segue dizendo: basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Aqui, se nós lembrarmos de uma outra passagem do Evangelho, né, ou de uma passagem do Evangelho onde Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, né? Então isso significa que, ao nos conclamar aqui na mensagem, ao autor nos conclamar aqui na mensagem para que tudo que nós fizermos nós remontemos à fonte, significa que ele está pedindo ou nos recomendando ou nos sugerindo que nós busquemos sempre uma conexão com essa fonte interior de luz que habita em nós. Ela não é externa a nós. A fonte do amor, a fonte da compaixão, a fonte da equanimidade, a fonte da generosidade, ela está dentro de nós, né? O que nos desconecta dessa fonte não é uma distância física dela, já que estando dentro de nós, aonde nós formos, ela estará conosco. O que nos desconecta dela são justamente aquelas emoções perturbadoras das quais nós falamos aqui no início da nossa exposição, né? E por que essas emoções perturbadoras nos desconectam dessa fonte que está dentro de nós e que Jesus chamava de o reino divino dentro de nós, né? Porque elas são exatamente o oposto das qualidades que brotam dessa fonte interior, dessa fonte divina interior, né? Então, por exemplo, o egoísmo é o oposto do amor. Então, se eu ajo manipulando as coisas para que elas me sirvam, ao invés de me oferecerem serviço aos seres, eu estou me desconectando dessa fonte. E, contraditoriamente, né, ao procurar a felicidade de uma forma ignorante, ou seja, ignorando esse fato, né, de que ao agir egoisticamente eu estou me desconectando da fonte da felicidade e do amor, ao agir dessa forma, eu, ao buscar a felicidade, acabo encontrando o seu oposto, que é o sofrimento que vem a partir das frustrações, né, porque nós não temos controle sobre o mundo e por mais que nos esforcemos por manipulá-lo, não conseguiremos fazer com que ele nos sirva, né? E o sofrimento causado por uma insatisfação, porque o desejo acaba sendo um poço sem fundo, né? Um poço sem fundo no sentido de que o processo do desejo ele está sempre procurando se realimentar, ou seja, satisfeito um desejo, eu já imediatamente brota um outro desejo. Então, a única forma de nós resolvermos essa insatisfação, essa insatisfatoriedade, que é o fato de nós estarmos sempre desejando algo além daquilo que nós temos aqui, agora, presente, é a gente mudar o modo de operação da nossa mente, porque o desejo ele é insaciável, né? Ele é um mecanismo insaciável, um desejo já gera um outro, que por sua vez vai gerar um outro, o outro de uma cadeia infinita, enquanto nós não rompermos com essa forma de operação egocêntrica da mente, né? E a mensagem segue nos dizendo: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta.
Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, aqui nesse trecho aqui da mensagem, o autor está nos remetendo a uma lei moral que consta do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Então, nós seres humanos nascemos com essa característica inerente à nossa própria natureza humana, que é a de vivermos em sociedade, ou seja, de necessitarmos da presença dos outros para que possamos, inclusive, nos tornar humanos, nos tornar seres capazes de pensar, de falar, de conhecer, de ler, de ter cultura e etc. Nós não conseguiríamos isso vivendo de forma isolada. Então, aqui a mensagem desfaz uma certa fantasia de que a verdadeira e profunda espiritualidade só poderia ser conquistada no isolamento, em montanhas isoladas ou em lugares pouco acessíveis, onde nós não estivéssemos sendo perturbados por essas constantes turbulências da sociedade na qual nós vivemos. A mensagem aqui está dizendo que não é assim, que muito pelo contrário, esse ambiente social no qual nós vivemos é exatamente o campo propício e adequado para que possamos adquirir as qualidades espirituais que nos conduzirão mais rapidamente à perfeição espiritual. Agora, é importante aqui também a gente não fazer uma leitura dessas palavras de forma muito restrita, porque a prática do retiro no caminho espiritual, ela tem a sua função. Nós nos retiramos da sociedade por um momento, nos colocamos em um lugar tranquilo para que ali possamos purificar a nossa mente e então retornar para a sociedade com um coração e uma mente capazes de agir no mundo com mais lucidez, com mais compaixão, com mais amorosidade, com mais paciência, com mais sabedoria. Então, é importante que a gente tenha uma compreensão bastante ampla do que está sendo dito aqui. Ou seja, embora o nosso campo natural de desenvolvimento espiritual se dê na convivência social, os retiros têm essa função muito preciosa de nos dar uma oportunidade de aquietar a nossa mente, olhar com clareza para o nosso interior, purificar as nossas imperfeições e aí sim voltar ao mundo para nele agir como quem está dentro de uma escola de espiritualidade, de um caminho de desenvolvimento espiritual. E a mensagem é concluída com estas palavras: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, ou seja, com os espíritos do plano invisível, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza, ou seja, essa visão que muitas vezes vemos de que é preciso nos maltratarmos para crescermos espiritualmente, ela é absolutamente antinatural. Não tem nada a ver com o verdadeiro caminho espiritual.
O verdadeiro caminho espiritual, pelo contrário, ele diz que ao invés de nos maltratarmos, nós devemos fazer a mesma coisa que todos os seres do universo fazem, que é buscar a felicidade e evitar o sofrimento. Agora, o que o caminho espiritual também nos aponta é que a busca dessa felicidade, se não for feita com lucidez, vai fazer com que nós encontremos o contrário daquilo que procuramos. Ou seja, se nós procurarmos a felicidade mantendo-nos ignorantes da interdependência e da interconexão nossa com tudo aquilo que nos rodeia, nós realmente não vamos conseguir encontrar aquilo que procuramos. E a mensagem segue dizendo: não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou seja, que possa ofender essa divindade, né, que habita dentro de nós, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, a mensagem exatamente se conclui dizendo para nós que não é nos fazendo de vítimas ou assumindo um comportamento de quem está deslocado dentro do meio social que nós vamos conseguir crescer espiritualmente. Não é assim que realmente as coisas acontecem, né? Nós devemos sim nos inserir dentro da dinâmica social, mas, e aí é que vem a ressalva daqueles que seguem o caminho espiritual, mas devemos nos inserir de uma forma que nos permita relacionar com o mundo dentro do espírito de serviço que o próprio Evangelho nos propõe. E o que é o espírito de serviço que o Evangelho nos propõe? Ele se resume naquela frase de Jesus, quando ele nos recomenda amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, perceber que a necessidade dos outros seres são as mesmas nossas, que é buscar felicidade e evitar o sofrimento.